Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o nosso caso clínico comentado, caso número 4. E eu quero começar esse caso agradecendo a você que já é um ouvinte, que já ouviu os outros 3 casos que nós temos aqui na plataforma. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito de ver que já existe uma boa audiência, que nós já estamos com um público cativo, já temos pessoas comentando, compartilhando com seus amigos, e é uma alegria saber que já tem pessoas que ouviram, que raciocinaram, que fizeram as suas hipóteses diagnósticas, uma maneira da gente ajudar os estudantes de medicina, os internos, os médicos residentes, os médicos que estão se preparando para a residência médica. Afinal de contas, as provas de residência médica, agora elas priorizam o raciocínio clínico, a discussão de casos, e o nosso podcast ele está ajudando a você a ter aí um tempinho para o seu estudo, que pode ser no caminho para o trabalho, no caminho para a faculdade, e que você pode aproveitar para revisar conceitos, para verificar a fisiopatologia, para fazer as suas hipóteses diagnósticas sem nenhum tipo de julgamento, que você pode pensar várias hipóteses. Aqui você pode até errar o diagnóstico, mas você com certeza ao final do episódio já vai ter uma outra visão, já vai conseguir raciocinar de uma outra maneira quando encontrar um caso parecido com esse, seja na sua prova, seja na sala de emergência, seja no seu consultório. E por a gente ter agora um público cativo, um público fiel, os casos clínicos comentados, eles passam agora oficialmente a ser semanais. Toda quarta-feira você vai ter um episódio novo aqui na plataforma, então se inscreva no canal, convide seus amigos, faça comentários, diga para a gente o que deu certo, o que você gostou, o que não deu certo, o que você não gostou tanto, para a gente poder ir aperfeiçoando aqui esse espaço onde a gente aprende junto e revisa conceitos. E hoje nós vamos falar do caso de um homem com dor no joelho. Então esse homem trata-se então de um jovem senhor de 48 anos, que chegou no seu consultório queixando de uma dor intensa no joelho direito, que começou há aproximadamente 8 horas. Então aqui já temos queixa e duração, o que fez ele procurar o atendimento, dor no joelho direito há 8 horas. Vamos entender um pouquinho melhor a dor e a evolução desse paciente. Ele diz que a dor começou abruptamente às 2 da manhã, de madrugada. E ele acordou por causa dessa dor. Então, essa dor foi tão intensa, tão abrupta, que fez ele acordar na madrugada. E essa dor era intensa o suficiente, ela era tão forte, que até o peso dos lençóis, o contato com os lençóis sobre o joelho, ele dizia que era insuportável. Então, esse joelho estava bastante sensível e doloroso. Pela manhã, ele percebeu que o joelho estava quente, então existia um calor local, existia um inchaço, um edema, e estava muito sensível ao toque. Então, ele não conseguia tocar, manipular o joelho, e ele acabava preferindo ficar com o joelho fletido, com o joelho dobrado. E quando ele tentava fazer a extensão do joelho, isso causava muita dor e fazia com que essa dor piorasse. Então, até aqui é um senhor com dor no joelho, que começou na madrugada, o joelho está muito doloroso, muito sensível, e ele tem uma dificuldade de mobilização desse joelho por causa da dor. Ele disse que não teve nenhum episódio parecido com esse no passado, mas há 1 ano ele teve uma dor e um edema na base do hálux do pé esquerdo. Mas não era uma dor tão intensa, não era nada parecida com a dor que ele está sentindo com o joelho agora, e essa dor, ela se resolveu em 2 ou 3 dias com o uso de ibuprofeno. Então ele comprou o ibuprofeno livremente, né, uma medicação que é vendida livremente na farmácia, sem a necessidade de receituário. Ele usou ali durante 2, 3 dias e essa dor no hálux melhorou. Esse episódio, então, há 1 ano, um episódio resolvido. Dos antecedentes pessoais, esse senhor ele é um hipertenso, ele tem pressão alta e ele controla apenas com um diurético tiazídico, ele controla apenas com uma dose baixa de hidroclorotiazida.
Ele trabalha como analista financeiro, então ele faz uma atividade de escritório, não faz nenhum esforço físico, não teve nenhum trauma nesse joelho. Ele é casado, ele não fuma, mas ele toma 1 ou 2 doses de bebida alcoólica, então que ele descreveu como 1 ou 2 drinks, depois do trabalho. E isso acontece 1 ou 2 vezes por semana. Então ele tem contato com bebida alcoólica com uma certa frequência, não é um bebedor de grandes volumes, segundo a informação que ele nos traz, e ele faz esse uso de bebida alcoólica com frequência. Até aqui temos uma história bem enxuta, bem direcionada para a queixa principal desse senhor, em que a gente tem uma boa avaliação de hábitos de antecedentes pessoais, temos uma boa avaliação da característica da dor. Então, agora podemos passar para o exame físico. E ao exame físico, o que chamou a atenção, em primeiro lugar, é que ele estava febril. Então, a gente está vendo um jovem adulto com febre, que aparece no consultório com febre, então o nosso raciocínio já começa a se direcionar para realmente algum quadro agudo que está em evolução. A frequência cardíaca levemente alterada, ele estava um pouco taquicárdico, com a frequência de 104 batimentos por minuto e uma pressão arterial de 136 por 78 milímetros de mercúrio. Ele tem esse histórico de hipertensão, usa hidroclorotiazida e estava com a pressão arterial fora do alvo ideal de controle pressórico. Mas a gente precisa considerar que é um paciente com queixa aguda, com dor naquele momento, com desconforto, que está febril, então essa pressão arterial ela pode ser considerada até esperada frente a esse quadro clínico, é o estado geral desse paciente. Foi feito um exame geral da cabeça e pescoço, palpação de linfonodos, não tinha nada que chamasse atenção. A ausculta do tórax estava limpo, não havia ruídos pulmonares anormais. O que se percebeu foi uma taquicardia que confere, que bate com o dado da frequência cardíaca. E essa ausculta cardíaca é uma ausculta inocente, um ritmo regular, sem galopes, sem sopros, sem nenhum indício de doença valvar ou de uma insuficiência cardíaca. E quando foi examinado diretamente o joelho direito estava bastante edemaciado, bastante inchado, com sinais de que poderia haver ali um derrame moderado. Esse joelho também estava vermelho, né? Estava quente, vermelho, edemaciado, eritematoso, muito sensível à palpação, então o paciente referia muita dor a qualquer manipulação, mesmo ao toque da pele, um joelho que você percebia sinais flogísticos que chamavam bastante atenção. Ele não conseguia estender completamente esse joelho por causa da dor. Então não havia uma limitação, travamento da articulação, mas ele não conseguia fazer o movimento de extensão desse joelho por conta da dor intensa. E examinando as outras articulações, um exame do aparelho locomotor, não foi visto nenhum outro edema, nenhuma outra dor, nenhuma outra deformidade nas articulações, nenhuma alteração de pele. Então, o que a gente vê realmente de exame positivo são os seus sinais vitais, que chamavam atenção para a febre, para um quadro, então, agudo, e o exame do joelho direito com dor, limitação funcional e sinais flogísticos. Então, o nosso exercício frente a esse paciente é, em primeiro lugar, pensar qual é o diagnóstico mais provável. Então, é isso na cabeça de nós médicos, né, de vocês, estudantes de medicina, de saber fazer bons diagnósticos baseados na história clínica. Aqui a gente não está usando, por enquanto, nenhum exame complementar, apenas a história clínica e o exame físico. Então, aqui a gente já quer fazer algumas hipóteses diagnósticas e pensar qual é o diagnóstico mais provável. E além disso, além do diagnóstico, qual será o nosso próximo passo? O que a gente vai fazer em seguida para esse paciente? Qual que vai ser
talvez aí o melhor tratamento inicial, qual a melhor abordagem para esse paciente nesse momento. Para a gente organizar aqui o nosso raciocínio clínico, um homem de 48 anos, hipertenso, que queixa uma dor intensa no joelho direito, de início agudo, que começou algumas horas antes da consulta, não teve dor anterior, não teve cirurgia, não teve trauma, não teve lesão nesse joelho, e que há mais ou menos um ano ele teve uma dor no hálux do pé, da mesma perna em que ele tem a queixa hoje, que ficou com dor e inchaço por vários dias e que foi resolvido com ibuprofeno. Ele usa a hidroclorotiazida, ocasionalmente bebe álcool e ao exame físico ele tem sinais vitais de um paciente febril e com um joelho edemaciado, com dor intensa, que sugere um derrame articular moderado em função desse edema, e é uma articulação que está quente, muito sensível à palpação. Ele não consegue estender totalmente o joelho por causa da dor, e ele não tem mais nenhum outro sinal no exame físico. Quando a gente pensa no diagnóstico mais provável, então veja que eu fiz questão da gente deixar o caso, né, bem claro na nossa cabeça, né, a gente conseguir trazer todos os elementos de história e exame físico que nos interessam, porque esse é um paciente que ele tem como diagnóstico mais provável, e aí a gente poderia colocar como um diagnóstico mais geral, é uma artrite monoarticular aguda. Então, estamos falando de um paciente que tem um quadro inflamatório numa grande articulação, no joelho. Ela é uma inflamação, portanto, uma artrite única, em uma única articulação, e ela tem uma evolução aguda. Então, por enquanto, temos uma hipótese de uma artrite monoarticular aguda. E as causas mais comuns, e aí a gente precisa pensar em dois grandes grupos para dar seguimento a esse raciocínio e a conduta desse paciente, é pensar numa deposição de cristais nessa articulação, e aí a gente faria uma hipótese diagnóstica de gota, mas não podemos deixar de pensar numa hipótese muito importante, que é a origem infecciosa. Se esse joelho não está, por exemplo, com uma pioartrite, com uma artrite infecciosa, com a presença de bactérias, com pus nessa articulação. Então, essa é a segunda grande linha de raciocínio para esse paciente. São duas boas hipóteses, a gente está falando de duas hipóteses que se encaixam muito bem nesse paciente, e nós vamos então pensar nos próximos passos, o que nós vamos fazer para poder diferenciar um quadro do outro. Se a gente vai continuar pensando na hipótese de gota ou se a gente vai ter que atuar na questão aí de uma pioartrite, de uma artrite infecciosa do joelho. Então, o próximo passo, eu sei que aqui nós temos uma tendência de querer ir para o lado dos exames de imagem. Então, eu fico imaginando que muitos de vocês talvez quisessem, nesse momento, partir para um exame de ultrassom, para uma tomografia, para algum exame de imagem para avançar nessa investigação diagnóstica. Mas digo para vocês que a melhor conduta nesse caso, e o próximo passo, é fazer uma aspiração dessa articulação do joelho. É a gente fazer aí uma coleta do líquido desse joelho, já que nós vimos no exame físico que existe um derrame articular ali. Fazer um exame de imagem estaria errado nesse caso? Não seria errado, mas nós iríamos precisar realmente dessa punção de qualquer forma. Então, para que atrasar a investigação desse paciente, sendo que, de qualquer maneira, nós vamos precisar analisar esse líquido sinovial, e aí sim a punção vai nos dar muito mais elementos diagnósticos e uma segurança maior para a nossa conduta. E qual seria, então, o melhor tratamento inicial? Então, a gente vai verificar a análise desse fluido articular, desse resultado dessa punção. Se ele for consistente com infecção, a gente vai precisar drenar esse líquido, vai precisar
fazer aí uma intervenção no sentido de lavar essa articulação e a administração de antibióticos. Se a análise do líquido for sugestiva de uma artrite induzida por cristais e, portanto, uma gota, um quadro agudo de gota, ele pode ser tratado com colchicina, com anti-inflamatórios, enfim, com corticoides. Isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, até aqui, com a história clínica, o próximo passo seria, então, essa punção diagnóstica e, a partir do resultado dessa punção, nós vamos prosseguir com a conduta desse paciente. Eu chamo a atenção, você que está ouvindo esse nosso caso clínico, para a necessidade de valorizar essa história clínica. Então, a gente, baseado no que o paciente trouxe para nós de histórico e para o que nós observamos no exame físico, nós já partimos para um procedimento que vai ser um divisor de águas para que nós tenhamos uma boa conduta para esse paciente. E pensando, então, nesse homem de meia idade que tem uma crise aguda, uma monoartrite aguda, que se evidenciou pelo derrame articular no joelho, pela amplitude limitada do movimento e pelos sinais de inflamação, essa febre baixa, o eritema local, calor, a sensibilidade. Então, a gente trabalhando com as duas hipóteses principais, se a gente está pensando numa pioartrite, a pioartrite é causada pela bactéria, o Staphylococcus aureus, e que constitui uma situação de urgência. A gente precisa abordar esse paciente com bastante propriedade para que ele não tenha complicações graves, tanto do ponto de vista da infecção local, como da incapacidade dessa articulação no futuro. Então, aqui estamos diante de uma situação que, se for estabelecida como uma pioartrite, nós devemos atuar rapidamente. Ou estamos diante de um senhor com uma artrite cristalina, né, com uma gota ou até mesmo uma pseudogota. Nós vamos falar um pouquinho disso também aqui nesse caso. Se o paciente estiver em risco, por exemplo, de uma artrite gonocócica, lembre que a gonorreia, ela também é uma causa de monoartrite no joelho, de uma pioartrite por gonococo no joelho. Então, essa também pode ser uma hipótese. Mas quando ele falou para a gente, né, de um episódio anterior e menos grave envolvendo a primeira articulação metatarsofalangiana, então ele teve aquele quadro há 1 ano no seu hálux, isso lembra para a gente um quadro de podagra, que é a apresentação mais comum da gota. Então esse dado da história clínica, ele precisa ser valorizado, porque se a gente está pensando em gota atual, talvez esse episódio há 1 ano tenha sido um primeiro episódio de uma gota clássica, né, com a podagra como manifestação. Naquela crise anterior, em que ele teve essa artrite no hálux, o início foi rápido e os sintomas eles tiveram uma característica que é compatível com uma artrite gotosa aguda. Nesse paciente, a crise pode até ter sido precipitada pelo uso de álcool, que aumenta a produção do ácido úrico, e também pelo uso do diurético tiazídico, que diminui a excreção renal do ácido úrico. Lembrem disso, é muito comum os pacientes hipertensos que usam algum tipo de diurético, o diurético ser um diurético tiazídico, e num paciente com esse perfil é muito comum que seja um dos precipitantes para uma crise de gota. Até aqui a gente está pensando então mais fortemente na gota, porque ele teve um episódio anterior em que é bastante provável, é bastante plausível pensar que ele já teve uma crise de gota que não foi adequadamente tratada, ele acabou usando o medicamento por conta própria, mas que reforça, aumenta a nossa probabilidade para uma artrite gotosa do joelho atual. Mas essa apresentação atual também é muito consistente com infecção bacteriana. E vamos lembrar que a artrite séptica, quando ela não é tratada de maneira adequada, ela leva a uma destruição rápida da articulação e, portanto, essa aspiração da articulação e a antibiótico terapia, elas são muito necessárias se a gente realmente fechar o diagnóstico para uma pioartrite. Bom, então, a partir daqui, o que você acha que é o diagnóstico do nosso paciente? Ainda não recebemos o resultado da punção,
punção. E o que você acha? Você acha que está mais para uma crise de gota no joelho ou mais para uma artrite infecciosa no joelho? O que você acha? Então, pensando nessas duas possibilidades, vamos lembrar um pouco da abordagem clínica e da fisiopatologia nas duas situações, tanto para deposição por cristais, gota e pseudogota, como para situação de infecção. Bem, uma primeira lição que a gente tem que tirar desse caso é que toda monoartrite aguda, ela deve ser considerada como uma emergência médica. E ela deve ser investigada e tratada de forma agressiva, justamente pela possibilidade de ser uma artrite infecciosa e isso levar a uma destruição da articulação com graves consequências para o paciente. A monoartrite pode ser resultado de uma infecção, por exemplo, bacteriana, fúngica, por doença de Lyme e até por Mycobacterium tuberculosis, ou uma artrite induzida por cristais, como a gota e a pseudogota. É menos frequente, mas é uma apresentação que pode acontecer quando ela é associada a uma doença poliarticular, que não é o caso do nosso paciente, como é a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico. Então, se eu não estivesse falando de uma monoartrite, estivesse falando de uma poliartrite, a artrite reumatoide e o lúpus deveriam entrar na nossa lista de diagnósticos diferenciais. Um quadro assim também pode ser o resultado de causas não inflamatórias, como um trauma ou até uma osteoartrose dessa articulação, o que também não é o caso do nosso paciente, porque ele nega trauma e ele teve um quadro de início súbito. Portanto, não dá para a gente pensar numa osteoartrose que tem um curso lento, insidioso, uma doença degenerativa. O diagnóstico, ele começa sempre com uma boa história clínica, com um exame físico e é complementada por testes diagnósticos, como a análise do líquido sinovial, que foi o que nós prescrevemos para esse caso. Uma história de episódios de artrite sugere uma doença por deposição de cristais quando ela é de repetição. Esses pacientes com gota, eles podem ter uma história de episódios recentes e autolimitados, que é o caso do nosso paciente. A precipitação de uma crise de gota, seja por um estresse físico, um tratamento cirúrgico ou qualquer outro tipo de estresse funcional, pode desencadear uma crise de gota. O curso clínico ele pode dar algumas pistas para essa etiologia. Na artrite séptica, geralmente ela piora muito se ela não for tratada. A osteoartrose, ela piora com atividade física. A gota é mais comum que ela envolva a primeira articulação metatarsofalangiana, que é a chamada podagra, o tornozelo, o meio do pé ou o joelho. Na artrite gonocócica, é mais frequente acontecer uma dor articular que é migratória, muitas vezes envolvendo também os punhos e as mãos e também associadas a lesões de pele, lesões do tipo pústula, antes de progredir para uma monoartrite ou para uma oligoartrite purulenta. Então, aqui no nosso paciente, né, ele não tinha lesões de pele, não tinha esse histórico, não tinha uma história de dor em outras articulações de mãos e punhos, embora tenha aquele quadro no pé, mas ainda não é possível afastar nenhuma das duas grandes hipóteses que estamos trabalhando aqui. Causas não gonocócicas da artrite séptica geralmente envolvem grandes articulações, como o joelho e o quadril. A abordagem básica no exame físico tem que diferenciar se essa artrite ela também acomete estruturas adjacentes, como, por exemplo, uma celulite, uma inflamação do tecido subcutâneo ou uma bursite. Uma artrite verdadeira, ela é caracterizada por um inchaço, por um edema e pela vermelhidão ao redor da articulação e uma limitação do movimento em todos os planos por causa da dor, tanto na mobilização ativa quanto na mobilização passiva. A artrocentese diagnóstica, então, o que nós prescrevemos para esse paciente, geralmente ela é necessária para a gente avaliar um quadro de monoartrite aguda e deve sempre ser feita quando a gente tem a suspeita de infecção. A análise do líquido sinovial ajuda a diferenciar entre as causas inflamatórias e não inflamatórias, e essa análise geralmente inclui o exame macroscópico do líquido,
a contagem e o diferencial de células. E nós não podemos esquecer de acrescentar no nosso pedido uma coloração e uma cultura, uma avaliação de GRAM, além da análise dos cristais. Os derrames não inflamatórios, eles devem ter uma contagem de glóbulos brancos menor do que 1.000 a 2.000 por milímetro cúbico, com menos de 25 a 50% de células polimorfonucleares. Se o fluido for inflamatório, a articulação deve ser considerada infectada até que a gente prove o contrário, principalmente se o paciente estiver febril. A análise de cristais nesse líquido, ela deve ser feita com uma técnica de luz polarizada. Os cristais de urato monossódico, que é o que causa a gota, eles são em formato de agulha e tipicamente eles são intracelulares dentro de uma célula polimorfonuclear e são negativamente birrefringentes, aparecendo em amarelo em todo o microscópio de polarização. Os cristais de pirofosfato de cálcio desidratado é a causa da pseudogota. E esses cristais são curtos, eles têm um formato rombo e são fracamente positivo para birrefringência, aparecendo em azul sob a luz polarizada. Na artrite séptica, a coloração de GRAM e a cultura do líquido sinovial são positivas em 60 a 80% dos casos. Resultados falso-negativos, eles podem acontecer e podem estar relacionados ao uso prévio de antibióticos pelo paciente. No nosso paciente, o resultado da artrocentese mostrou um líquido inflamatório, portanto foi afastada a pioartrite, a infecção, e nós ficamos com o diagnóstico de gota. O líquido desse paciente era um líquido amarelo, com uma baixa contagem de leucócitos, com menos de 50% de polimorfonucleares, e o resultado da cultura, que chegou dias depois, foi um resultado negativo. E aqui vale a gente lembrar que um paciente com gota, ao contrário do que muitos fazem na clínica, ela não é necessariamente relacionada de uma forma direta com os níveis de ácido úrico no sangue. A prática corrente de fazer a dosagem sérica do ácido úrico, ela não nos ajuda para fechar o diagnóstico de gota. Parece um contrassenso porque muitos profissionais de saúde, o próprio paciente, associam níveis altos de ácido úrico no sangue a maior possibilidade de gota naquele momento da crise aguda. E nós não podemos esquecer que existem pacientes em crise de gota com ácido úrico sérico normal, alto ou baixo. O que determina a crise de gota é a presença dos cristais na articulação e não no sangue. É certo que uma pessoa com ácido úrico muito alto pode ter uma probabilidade maior de desenvolver gota, mas isso pode não ser uma relação direta em todos os casos. Por isso, não seguir pela dosagem do ácido úrico no sangue. Em geral, uma hiperuricemia assintomática, ela não requer nenhum tratamento específico. A redução do nível de urato no sangue, ela não impede necessariamente o desenvolvimento da gota. E a maioria desses pacientes nunca vai desenvolver nenhum sintoma. A artrite gotosa aguda é tratada com terapias que vão reduzir a reação inflamatória e a presença dos cristais na articulação. Então, a gente sempre entra com um anti-inflamatório potente, sempre avaliando se o paciente não tem nenhuma contraindicação para receber esse tipo de produto. E aqui no Brasil é muito comum que se use o cetoprofeno. Uma alternativa é o uso da colchicina oral, que pode ser tomada a cada hora, então de hora em hora, até que os sintomas articulares desapareçam. Mas essa dose, ela é limitada aos efeitos colaterais, que são principalmente gastrointestinais, como náusea e diarreia. Os indivíduos que têm uma crise de gota e que têm uma insuficiência renal, a gente vai ficar muito limitado sem poder usar os anti-inflamatórios ou a colchicina. Então, para esses, normalmente a gente vai indicar uma injeção intraarticular de glicocorticoide ou a terapia oral com os corticoides. Os corticoides, eles só podem ser usados se você já excluiu a possibilidade de infecção naquela articulação. E um outro aspecto que muita gente esquece é que se você tentar abaixar rapidamente os níveis de ácido úrico no sangue, isso pode precipitar novas crises em pouco tempo para esse paciente. Então, não use o halopurinol na fase aguda.
Além do tratamento medicamentoso, nós devemos orientar o nosso paciente para a questão nutricional. Então, nós vamos orientar que no período entre as crises, o foco vai ser na alimentação que evite alimentos ricos em vísceras, por exemplo, como fígado, e evitar o consumo de álcool. Os pacientes que tomam diurético tiazídico, eles devem mudar para um outro antihipertensivo quando for possível. E para alguns pacientes, a gente deixa uma profilaxia com a colchicina entre as crises e vai fazendo a titulação da dose nas consultas subsequentes. Então, esse foi o nosso caso clínico de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha revisado a fisiopatologia da gota e que, quando você estiver diante de um caso parecido, que você faça esse raciocínio sem deixar de considerar a possibilidade de uma artrite séptica. Se você estiver fazendo isso, você vai estar acertando na maioria dos casos e oferecendo um serviço melhor para o seu paciente. E eu espero você na próxima semana no novo Caso Clínico Comentado. Até lá!